Se você está aqui nesta noite, creia que Deus te trouxe para este lugar. Se você está aqui nesta noite, creia que Deus tem coisas maravilhosas para o seu coração, para a sua vida, para a sua família. Quero ler o texto de Miqueias. Abra sua Bíblia em Miqueias, Antigo Testamento, no finalzinho. Você pode encontrar Miqueias encontrando Jonas, Naum. Você vai ver que está lá no Antigo Testamento, no finalzinho do Antigo Testamento, Miqueias capítulo 7, versículos 7 a 10, está sendo projetado também. Você pode acompanhar a leitura que nós faremos no decorrer da pregação, e você vai acompanhar a leitura ou na sua Bíblia ou na projeção. Miqueias capítulo 7, versículo 7 diz assim: Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. Versículo 10. A minha inimiga verá isso, e a ela cobrirá vergonha. A ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora será pisada aos pés como a lama das ruas. Queria dar um nome a este sermão: a esperança em meio ao caos. A esperança em meio ao caos. Sempre quando nós lemos a palavra de Deus, nós devemos fazer a leitura buscando aquilo que Deus queria dizer ao leitor original, mas também contextualizando para as nossas vidas, contextualizando para a nossa igreja, para a nossa sociedade. E quando eu leio o texto dos profetas menores, principalmente o de Miqueias, eu vejo que era o próprio Miqueias que estava dizendo: eu busco a esperança em meio ao caos. Eu quero que a minha esperança seja renovada no Senhor. Ou como Jeremias dizia: eu trago à memória aquilo que pode me dar esperança. Que nesta noite você tenha o espírito e o coração voltado para esta esperança. A esperança que só mesmo Deus pode dar em meio ao momento de luta, ao momento de conflito, ao momento onde você olha à sua volta e só vê caos, só vê destruição. O profeta Miqueias era um profeta nascido em Judá e que profetizava em Judá, profetizou no meio de governos e de reinados de Jotão, de Acaz, de Ezequias, e era contemporâneo do profeta Isaías. O nome de Miqueias significava o que é como o Senhor. O que é como o Senhor. Já pensou você ter um nome onde as pessoas digam assim: ah, esse nome significa aquele que é como o Senhor? As pessoas olhavam para o profeta e queriam saber o que Deus estava falando através daquilo que Deus havia colocado no coração do profeta. E Miqueias olha para a terra no seu tempo, o seu coração se cobre de desespero, ele olha para o céu, mas o seu coração se enche de alegria. Quando ele olha para a terra, ele vê desesperança, mas quando ele olha para o céu, a sua alma se enche de esperança, porque ele olha para Deus. E daí, irmãos, eu posso dizer que o poder constituído pode falhar, mas Deus jamais falhará. A confiança nos relacionamentos, muitas vezes entre marido e mulher, filho, pai, entre pessoas da família, podem entrar em colapso, mas Deus é absolutamente confiável. Pode confiar, a despeito, apesar da, ainda que a impiedade seja generalizada, e nós lemos em Miqueias capítulo 7, versículo 2, diz assim o texto: pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto, todos espreitam para derramarem sangue,
cada um caça a seu irmão com rede. Que constatação terrível! Os piedosos tinham sido perseguidos. Os piedosos, aqueles que adoravam a Deus, haviam sido banidos, haviam sido destruídos, havia uma ausência de piedosos e a presença do homem ímpio, do homem mau, do homem que muitas vezes queria destruir a sua própria nação. Uma corrupção generalizada atinge reis, juízes, sacerdotes, profetas, pessoas ricas, pessoas pobres. Não havia mais a figura do homem que buscava a Deus, do homem que era piedoso, daquele que buscava a presença de Deus, daquele que orava em favor dele mesmo, da nação, contra a nação opressora. O texto diz que todo homem piedoso fora exterminado da terra, ou calado pelo poder opressor. Que tristeza, né? Já pensou? Você olha em sua volta e não vê um homem piedoso, uma mulher de Deus. Você não vê uma pessoa que buscava o Senhor. O que sobrou do tempo de Miqueias era a figura do homem mau, daquele que não tinha temor a Deus, daquele que não queria saber da presença de Deus na sua vida. Irmãos, eu quero perguntar nesta noite, e gostaria que você mesmo respondesse: a sua voz tem sido voz profética? A sua conduta tem sido a conduta de um homem, de uma mulher piedosa? Ou você tem se calado diante de uma sociedade que vem sofrendo dia após dia as consequências de caminharem sem Deus? Nós temos nos calado enquanto igreja. O que você tem feito com a sua vida de dedicação a Deus, com o temor que você sente ao Senhor? Há um texto muito bonito, e eu gosto muito desse texto, que fala da importância de termos uma vida piedosa e temermos a Deus. O texto é o Salmo 128, versículo 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Vamos ler juntos? Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Mais uma vez agora, bem forte, acreditando nessa palavra. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Irmãos, isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. Você será abençoado. Você será abençoada se você tiver um temor a Deus, se você viver uma vida piedosa, se você colocar a sua vida no altar de Deus, você será grandemente abençoado. É palavra de Deus, é palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Mas também a despeito da opressão política, olha o que Miqueias diz no versículo 3 do capítulo 7. Olha o que ele diz: as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Que coisa terrível! Há uma trama, há uma armadilha, há alguma coisa onde os grandes se juntam, o príncipe, o juiz, o grande, o sacerdote. E Miqueias não vê esperança na liderança política, ele não vê esperança na liderança e no judiciário, na liderança religiosa. A degradação havia chegado ao mais baixo nível. E você? E nós? Será que hoje nós colocamos a nossa esperança em homens, constituídos como poderes? A mesma confiança que devemos ter em Deus, será que temos nos homens? A Bíblia nos diz o seguinte, meus irmãos: não podemos nos enganar com relação àquilo que o homem político promete. A Bíblia diz que há falha nos sistemas políticos, econômicos e até no sistema religioso.
Há uma frase que diz assim: todo homem tem o seu preço. E é verdade. É verdade. A nossa confiança não deve estar depositada no homem como nós temos a confiança em Deus. Devemos orar para que Deus faça justiça. Devemos orar para que Deus abençoe o seu povo. Não sou eu quem está dizendo isso. Jeremias capítulo 17, versículos 5 a 8, olha o que diz o texto, olha como é maravilhoso esse texto. E é elucidativo quando nós pensamos em colocar a nossa confiança na direita, na esquerda, no candidato X ou no candidato Y. Quando nós queremos colocar a nossa confiança apenas no pastor, no padre, quando nós queremos colocar a nossa confiança no homem. Diz assim no verso 5: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas isso é para aqueles que confiam no homem. Para aqueles que confiam no Senhor, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Amém? Deus pode levantar homens justos. Você crê nisso? Eu creio que Deus pode levantar pessoas justas, mas Ele é o justo juiz. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós confiamos somente no Senhor, porque o homem pode se corromper. Mesmo assim, quando nós acharmos que um homem e uma mulher são extremamente justos, a nossa confiança deve estar no Senhor. Ele não falha, Ele não volta atrás na sua palavra, nas suas promessas. E daí qual deve ser a nossa atitude? Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, o nosso Deus. Amém? Ele não falha. A despeito da desagregação familiar, olha o que Miqueias diz no verso 5 e 6: não creiais no amigo, nem confieis no companheiro, guarda a porta da tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Mais uma constatação terrível. Mas é assim que acontece. A família, a unidade fundamental da sociedade, encontrava-se em desintegração, processo contínuo, acelerado. A relação entre marido e mulher, pai e filho, mãe e filha, sogra e nora, torna-se uma rede de intrigas, de traição, de inimizade. E hoje, como estão as famílias? Os irmãos podem responder. O lar deixou de ser um lugar de refúgio e passou a ser uma arena de disputa. Os filhos não respeitam mais os pais, mas a despeito de tudo isso, Miqueias olhará para o Senhor, o Deus da aliança. Versículo 7. Miqueias diz assim, depois da constatação da degradação familiar: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Amém? Que você possa olhar para o Senhor, que você possa esperar pelo Deus da sua salvação, que você possa ter a certeza de que Deus estará ouvindo a sua oração e vindo ao teu socorro. Deus é presente. Algumas constatações que eu gostaria de fazer nesse texto que nós lemos de Miqueias. Primeira coisa, ele olha para Deus em vez de olhar para as circunstâncias. Versículo 7 diz isso:
no vale mais sombrio, que Miqueias estava constatando que havia à sua volta, o povo que era povo de Deus não estava adorando a Deus, os juízes eram juízes iníquos, os profetas também não profetizavam aquilo que Deus estava mandando. Miqueias olha para Deus, encontra pouso seguro da sua alma, e ele escreve: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Se você olhar somente para as circunstâncias, a sua alma vai ser encharcada de medo. Você vai ter muitas dúvidas. Nós não vamos saber que caminho tomar, porque na Bíblia nós olhamos a história de Geazi. Ele olha apenas para os soldados da Síria e deixa de olhar para Deus, deixa de confiar em Deus. Davi, em certo momento, ele olha para o ataque implacável dos amalequitas contra sua família e ele desanima, ele deixa que o seu coração fique angustiado. Pedro olha para a força do vento e começa a submergir. Irmãos, quando nós olhamos para as circunstâncias, tudo vai mal. Mas quando olhamos para o Deus da nossa vitória, sabemos que Ele vai agir e sabemos que Ele pode mudar qualquer situação. Ele pode escrever uma nova história, Ele pode nos abençoar. E Miqueias, enquanto estava concentrado nos problemas da nação, ele entrou em desespero também. Mas quando ele volta o seu olhar para Deus, o Deus da sua salvação, ele compreende que Deus era poderoso para responder ao seu clamor e para restaurar não somente a sua sorte, mas a sorte de todo o povo. Assim acontece com a gente, quando nos concentramos nos nossos problemas, quando deixamos de olhar para Deus, quando deixamos de orar, o desespero toma conta de nós. A nossa atitude deve ser a mesma de Miqueias, voltarmos os nossos olhos para Deus. Ele é o nosso socorro. Quando eu olho para os montes e me pergunto de onde me virá o socorro, a minha resposta é: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Como homens e mulheres de Deus, nós devemos tomar a tripla resolução de Miqueias. Primeiro, de fé, ele olhou. Segundo, de paciência, ele esperou. E terceiro, de esperança, ele ouvirá. Você crê que Deus está ouvindo a sua oração? Você crê que Ele pode mudar qualquer quadro de caos que você esteja vivendo, de luta, de batalha espiritual? Deus pode te abençoar com toda sorte de bênção. Segunda coisa, Miqueias olha para a restauração divina, em vez de olhar para a sua queda. Olha a confissão de Miqueias no versículo 8. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Irmãos, Miqueias estava falando em nome do povo. Miqueias se coloca no lugar do povo de Deus e se dirige aos inimigos que se levantavam contra o povo de Deus e contra a sua própria vida. Por isso que ele diz: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Essa inimiga no Antigo Testamento podia ser Edom, podia ser a Síria, podia ser a Babilônia. Se levantavam contra a igreja de Cristo, e hoje há pessoas que se levantam contra a igreja de Jesus Cristo. Há pessoas que se levantam contra as nossas vidas, mas Miqueias entende que a queda do povo de Deus não é fatal, porque o nosso Deus é Deus misericordioso. O justo cai, mas se levanta. Os filhos de Deus podem tropeçar e cair. Os filhos de Deus podem pecar, mas eles não ficam caídos. Porque quando nós reconhecemos e confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Spurgeon tem uma frase que eu gosto muito. Ele dizia assim: as ovelhas podem até cair na lama, mas só os porcos rolam nela.
As ovelhas podem até cair na lama, mas só os porcos têm prazer e rolam na lama. Qual foi a sua queda? Talvez um pecado que deixou você com a consciência tão pesada, a ponto de ficar caído, de não possuir forças para levantar. Deus mesmo nos levanta. Amém? É Deus mesmo quem nos tira da escuridão e nos leva para a luz. A alegria dos inimigos da igreja é ver a igreja caída, é ver os servos de Deus caídos. Mas aleluia, as misericórdias do Senhor não têm fim. Aleluia, a restauração é certa, é segura. Como Deus foi o agente da sua disciplina, Ele também será o agente da sua restauração. E você vai glorificar a Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso, lá em Apocalipse, capítulo 5, capítulo 2, versículo 5, diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Lembra-te, diga para Deus, fala assim: Senhor, eu quero nominar o meu pecado, eu quero dizer o que me fez cair, mas eu quero também que o Senhor seja o agente da restauração da minha vida, que eu seja um vaso de bênção nas tuas mãos, e que eu diga não para as coisas que o inimigo quer fazer na minha vida, na vida da minha família. Eu não vou sofrer a ira do Senhor para todo sempre, porque o Senhor é o meu Deus. E essa foi a outra coisa que Miqueias disse no versículo 9: ele olha para a justiça divina em vez de se desculpar do seu pecado. Olha o que diz o versículo 9: sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Longe de Miqueias buscar desculpas, longe de Miqueias dizer que a causa que o povo estava em pecado é porque não teve saída. Ele reconheceu o seu erro, ele não buscou subterfúgios, ele confessa que o povo de Deus nada merece senão a ira de Deus. E muitas vezes nós devemos dizer isso: miserável homem que sou, eu pequei contra ti, Senhor, mas eu quero voltar para os teus braços de amor. O pecado não fica impune, mesmo quando é cometido pelo povo de Deus. O pecado é um atentado contra Deus. Deus nos criou, e nós fomos criados para a glória desse Deus tão grande e tão maravilhoso. Portanto, a confissão do pecado é remédio para a cura. A palavra de Deus é clara: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 18, versículo 13. E o apóstolo João diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você crê nisso? Somos povo de Deus, nós já fomos libertos da condenação do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que agora já não há nenhuma condenação, e um dia nós seremos libertos para sempre da presença do pecado na glorificação. Que nós busquemos e que nós deixemos o pecado através de uma vida de santidade, uma vida piedosa diante de Deus, uma vida que busca o Senhor. E por último, Miqueias, no versículo 10, ele olha para o julgamento de Deus e profetiza sobre os seus inimigos, em vez de ficar achatado pelas suas afrontas. Olha o que diz no versículo 10: a minha inimiga verá isso, presta atenção, e a ela cobrirá a vergonha, a ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão, agora será pisada aos pés como a lama das ruas. Os inimigos do povo de Deus
serão cobertos de vergonha ao ver a sua ruína e ao ver a restauração do homem, da mulher, do povo de Deus. Ao mesmo tempo que a grande meretriz, a grande Babilônia cai, a noiva, a esposa de Cristo, a igreja de Cristo é glorificada. Aleluia! Glória a Deus! Aqueles que zombam do povo de Deus, porque ele está desolado pela disciplina, como se Deus tivesse abandonado o seu povo, vão se envergonhar, porque Deus não abandona, Deus não deixa. O povo de Deus será restaurado, mas os zombadores serão pisados nas ruínas, serão pisados nas ruas como lama. Escarnecer do povo de Deus é escarnecer do próprio Deus, é insultar o próprio Deus. Ridicularizar o povo de Deus é ridicularizar o próprio Deus, e as pessoas não sabem disso. Quem toca no povo de Deus toca na menina dos seus olhos. Perseguir a igreja de Cristo é perseguir o próprio Senhor da igreja. Deus tem zelo pelo seu povo. Deus tem ciúmes de você, sabia? Deus te ama. Deus ama a sua vida. Deus quer mudar a história da sua vida para melhor. Os pensamentos que Deus tem sobre você, sobre mim, são pensamentos de paz, são pensamentos de vitória. Eu quero concluir dizendo a respeito do quadro apresentado pelo profeta Miqueias. Quadro desolador: poderes constituídos, liderança religiosa, família longe da presença do Senhor, não havia esperança, mas Miqueias resolve olhar para o Senhor. Que você saia daqui nesta noite olhando para o Senhor, recebendo do Senhor a voz de promessa para a sua vida, a voz de restauração, a voz de fortalecimento, de vitória sobre qualquer inimigo que se levantar sobre você. Nós não aguentamos mais, é verdade, tanta corrupção dos poderes executivos, legislativos, judiciário. Não podemos mais suportar tanta falta de compromisso de igrejas e de líderes religiosos que mais afastam o homem da presença de Deus do que colocam o homem na presença de Deus. Mas nós temos o ministério da reconciliação. Se nos entristecemos quando vemos as famílias se desintegrarem e se dobrarem as práticas que a palavra de Deus condena, os nossos corações ficam apertados quando vemos tanta coisa errada. Nós podemos escolher olhar para o Senhor, esperar no Deus da nossa salvação e crer que Ele está ouvindo as nossas orações. Nós somos agentes de Deus aqui na terra. Nós temos uma palavra profética em meio a um mundo que está em caos. Nós temos uma palavra de esperança, dizendo que com certeza o nosso Deus está ouvindo as nossas orações, e com certeza Deus vai nos abençoar com toda sorte de bênção. Que assim seja, que a sua vida seja uma vida de contemplação daquilo que Deus tem feito por você. Que o anjo do Senhor esteja acampado ao seu redor, que você seja protegido e abençoado por Deus, mesmo em meio ao mundo de tantas coisas erradas. Mas se você tiver uma vida piedosa, aquele que teme ao Senhor será abençoado. Amém?